Esteja com a paz do Senhor Jesus. A gente pede perdão aí, a gente não deu tempo a gente avisar o pessoal da mídia, mas hoje o tema não é a fidelidade de Deus, é a salvação em Deus, tá? Houve uma alternância entre o meu tema e o do presbítero Cleiton. Aí o nosso tema hoje é a salvação em Deus, com base no livro de Isaías, tá? Obrigado. Então, hoje é o tema a salvação em Deus, o tema a fidelidade de Deus, o pastor Cleiton vai estar ministrando aqui ao final do mês, tá? Na última terça-feira do mês. E o tema a salvação em Deus, ele vai ser totalmente baseado em Isaías, tá? Totalmente baseado no livro de Isaías. Gostaria de começar antes de convidá-los para a gente ficar de pé, mas vamos se aquietar um pouquinho aí. O livro de Isaías é, sem sombra de dúvida, né? É o livro do Antigo Testamento que mais fala de Jesus Cristo. O livro de Isaías, alguns chamam até de o Evangelho do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele é o profeta chamado profeta messiânico. Por mencionar, durante todo o seu livro, né? Em vários momentos, a gente percebe esse livro falando de Jesus. Um capítulo muito conhecido nosso, né? É o capítulo 53, né? Do sofrimento do servo do Senhor. A gente vai falar um pouco dele também. Mas o livro inteiro fala de Jesus Cristo. Então, certamente, esse livro fala de salvação em Deus. E esse é o tema de hoje, salvação em Deus. Gostaria de, caso você não lembre muitas coisas do livro de Isaías, eu espero que você, quem sabe com essa ministração, você ganhe uma curiosidade maior por esse livro. Se você já conhece o livro de Isaías, espero que você passe a gostar ainda mais do livro, né? Para começar, o livro de Isaías, ele tem muitos títulos para Jesus Cristo, tá? Muitos mesmo. Eu vou lembrar alguns aqui para vocês. Por exemplo, o livro de Isaías fala que ele é o Senhor dos Exércitos. Diz que ele é Emanuel. O livro fala que ele é santuário, que ele é pedra de tropeço, que ele é rocha de ofensa, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. Demais, diz que ele é luz de Israel, é fogo e labareda, ele é o santo de Israel, ele é o estandarte dos povos, ele é justo rei, ele é juiz, ele é legislador, ele é servo do Senhor, ele é também o primeiro e o último, é criador de todas as coisas, e é o único Deus e Salvador. Esses são só alguns títulos, tem mais. Já que eu terminei com o único Deus e Salvador, então vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 45, e verso 22, né? Isaías 45, né? Vamos ler a partir do versículo
22. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Podemos sentar, viu? Obrigado, Senhor Deus maravilhoso, mais uma vez. Estamos aqui na Tua presença e queremos a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para falarmos as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Possamos sair daqui cada dia mais apaixonados pela Tua palavra. Saber que a Tua palavra é revelada dia a dia, Senhor, daqueles que se dedicam a meditá-la, para conhecer mais a Tua vontade, e que possamos também praticá-la a cada dia estarmos mais perto, Senhor, de Ti, das Tuas maravilhas. É assim que eu Te agradeço, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Então, esse versículo 22, né, ele tem uma versão que diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Essa versão que eu li aqui, de olhai para mim e sede salvos, né, parecido, né? Deus está falando nesse versículo de que é nele, né, é de se voltar para Ele que a gente encontra a salvação. E esse livro, o livro de Isaías, ele é um livro que também retrata uma época em que o povo estava tão distante de Deus, não só distante de Deus, eles estavam voltados para a idolatria, né? E mesmo assim, eles celebravam cultos a Deus, mas os cultos a Deus eram cultos em que o que eles faziam não tinha correspondência nenhuma com as suas práticas. Aquilo que eles faziam nos cultos era exatamente o contrário do dia a dia da vida deles. Então o culto não era um culto mentiroso, era um culto falso. Então Deus, num dado momento, Ele levanta Isaías para dizer que Ele não suporta mais isso, né? O capítulo 1 de Isaías é certamente um dos capítulos mais duros para o povo, né? Essa minha versão aqui é Almeida corrigida e atualizada, né? E assim, no capítulo 1, a partir do verso 4, né, são palavras bem duras que o texto traz para aquele momento em que o povo vivia. Então, capítulo 1, versículo 4 vai dizer: ai desta nação, né, pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada. As vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes,
já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E esse texto vai continuar. Então, até aqui ele falou o quanto da terra está devastada, o quanto há, né? Mas aí ele diz mais, né? A partir do verso 10. Ele vai dizer: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, ele estava comparando o povo de Deus como aquele povo lá na época de Ló, que era o povo pervertido de Sodoma e Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Isso, versículo 11: estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de sofrer. E aqui a gente pode ir continuando lendo até o versículo 17, né? Mas o Senhor é tão gracioso, irmãos, que depois desse relato todo, né, de separação de Deus, de longe da realidade de Deus, mas o Senhor é graça, é cheio de graça. O Senhor ama o seu povo. Ele não ama o pecado, mas ele diz no versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então, o livro de Isaías é um livro que Deus, apesar do quanto o povo era rebelde, o quanto era idólatra, era um Deus gracioso, convidava o povo a repensar. Então esse livro é uma das joias ricas das Escrituras, irmãos. E é que ele foi escrito 700 anos antes de Cristo, com tantas passagens sobre o que ia acontecer quando Jesus viesse. Então, ninguém falou tão claramente sobre o Messias, sobre salvação no Antigo Testamento quanto Isaías. Então, apesar da decadência daquela época, de justiça social, né, o povo afastado, o povo confiava só em alianças humanas, alianças com outros reis, ídolos pagãos. Mas em meio à escuridão, Isaías traz uma mensagem poderosa, né? Deus ainda oferece salvação, irmãos. Eu acordei de manhã, uma pausa assim rápida. Rapaz, começou uma ardência na minha garganta, uma coriza. Antes de eu vir aqui para o culto, começou uma coriza do nada. Eu estava bem, cheguei do trabalho, por isso que eu estou aqui com um lencinho, tá? Mas o Senhor é bom. Então, nós começamos a ler o versículo 22 de 45, o Senhor dizer: olhai para mim e sereis salvos. E esse olhar que Deus diz para o povo, não é um olhar físico, como se a gente pudesse enxergar a Deus, né? Deus está dizendo: olhai para mim, é um olhar espiritual, um olhar de fé, um olhar de confiança, confie mais em mim. Era essa a mensagem que Deus estava dizendo através de Isaías. De confiança, de olhar mais para a mensagem de Deus, para a sua vontade revelada através do profeta. Então, feito esse pano de fundo, né, do livro de Isaías, de quanto esse livro é belo, quantos títulos tem Jesus nesse livro,
dessa graciosidade de Deus, a gente vai falar de salvação pelo menos em 3 momentos, né? Aqui nessa ministração. E o primeiro momento é que a fonte de salvação, irmãos, é Deus. A fonte de salvação é o próprio Deus. Tá? Esse é um primeiro ponto importante da gente falar aqui. Se a gente for no Isaías 43:11, então volta um pouquinho aí, nós estamos em Isaías 45, né? Vamos no 43:11. Né, que já está aí na tela, né? Que vai dizer assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu me lembro assim, de quando me converti, e comecei a comprar as Bíblias de várias versões de Bíblia na minha mesa, lendo uma Bíblia, lendo outra. E eu via falar muito de idolatria, né? E como eu vim da igreja católica, né? Mas eu via muitos católicos dizendo que isso era só implicância, não tinha idolatria, né? Eles se devotavam a Deus e tal. Mas aí quando eu li o livro de Isaías, irmãos, pela primeira vez, eu realmente compreendi, né? O quanto ele revela, o quanto ele dá o discernimento a você do que significa idolatria. Então, certamente também é um dos livros que mais fala sobre idolatria. Se você tem dúvidas sobre idolatria, tem curiosidades, também leia este livro, né? Esse livro traz capítulos tremendos sobre este assunto. E aqui no versículo 11 ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é a única fonte de salvação, irmãos. Ele deixa muito claro que Deus é a única fonte de salvação. E ainda hoje nós sabemos que a humanidade busca, na sua incompreensão do infinito, né, do universo, das coisas da natureza que ninguém sabe explicar. Então, a desconfiança de que existe um Deus é muito grande. E muitos até fogem disso. E acabam buscando salvação em tantas coisas. Em alianças humanas, né? Alianças com políticos, com empresários, alianças com organizações, buscam outros pensadores, tentando buscar uma razão para a vida. E mais, quanto mais buscam, mais o homem fica sem respostas. E nós temos um privilégio tremendo, irmãos, de saber que a Escritura é o nosso norte, as Escrituras de Deus, né? E Ele vem dizer para nós, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E sabe que quando a gente lê um texto como esse, com curiosidade de saber mais, o Espírito Santo meio que se aproxima de nós, se aproxima de cada um que se coloca a estudar um livro como esse. E você, ao ler um texto desse, você vai ter algo muito mais do que simplesmente ler um texto. Você vai ter a possibilidade de revelação de Deus. E é na revelação de Deus que a gente sente o coração aquecer, sabe? O coração começa a aquecer. E é isso que a palavra de Deus é diferente de qualquer coisa que possa ser lida aí fora. Ela tem esse algo mais. Então Deus está revelando aqui. Ele é o único Salvador. Não tem mérito pessoal, não tem nada que possamos fazer, nada que possa nos redimir. Quando eu digo que possa nos redimir, é porque ninguém tem como viver uma vida de santidade, uma vida de perfeição sem Deus. O homem não consegue. Ele acaba se sentindo derrotado, não consegue. E o Senhor está dizendo que isso sim é possível, se você se voltar para Ele. Fora de mim não há Salvador, a segunda parte. Não confie em nada. Quando você estiver em dúvida, continue se voltando para Deus. Porque a leitura das Escrituras nos dará sempre resposta. O Senhor nunca nos deixa sem resposta.
Ele nos chama para a verdadeira segurança, o verdadeiro lugar onde você pode confiar, onde você pode se agarrar, e é algo que vai lhe fazer se sentir seguro, vivo, confiante. Porque Ele é soberano, Ele é fiel e Ele é poderoso para salvar. Ele não nos deixará sem respostas. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer aqui é que a única fonte de salvação é Deus. Não busque nada nas suas crises, né, de fé. Todos nós temos crise de fé, irmão, né? Temos. Quando abate uma grande dificuldade sobre a nossa vida, uma grande luta, né? Uma doença que tira os alicerces da gente, uma crise financeira, né? Eu me lembro nos meus primeiros anos de fé, de ver irmãos em crise, dizendo, não sei o que está acontecendo, tenho orado a Deus e Deus não responde, né? Deus me deixou passar por isso. Parece o salmo, né? Aquele salmo em que o salmista reclama do ímpio que vive em prosperidade, né? O ímpio está prosperando, eu estou na maior dificuldade aqui, Senhor, né? Na peleja, estou dentro da tua casa, né? Dedicado à tua obra. Então, nessas crises, irmãos, a gente pode se enfraquecer um pouco mais. Mas é nessas horas que o Senhor pede para a gente continuar se voltando para Ele, né? A verdadeira fé é aquela que nos faz continuar ainda ligados ao Senhor, apesar das circunstâncias. A salvação está nele, né? Quando a gente deixa de olhar para as outras coisas, e até para nós mesmos, mas começamos a olhar um pouco mais para o Senhor, a gente vai sentir que realmente nele reside toda a salvação que precisamos. Então Ele é a única fonte de salvação. Mas tem um segundo ponto. Aí se a gente pensar assim, Deus é a única fonte de salvação, mas por diversas passagens bíblicas sabemos que se aproximar de Deus era uma dificuldade do homem, sempre foi. Somente o profeta cuja caminhada de santidade era aquele que se aproximava e depois trazia a mensagem de Deus. O sacerdote também muitas vezes cumpriu esse papel, né? Meio que levando os pedidos do povo a Deus. Então temos dificuldade de se aproximar de Deus. Mas Deus também sabe disso, sabe que somos pó. Sabe que se a gente não estiver vivendo uma vida de santidade, a gente se aproximar dele só um pouquinho, a gente já vira pó. Temos dificuldade de se aproximar de Deus pela nossa limitação, pecaminosidade, por várias razões. Mas Deus, sabendo disso, provê um meio. Que meio é esse? Que meio é esse que nos ajuda a se aproximar de Deus? Esse meio é o meio de salvação que Deus provê. No livro de Isaías, esse meio de salvação é retratado pelo servo sofredor. A gente pode ler isso no capítulo 53. Vamos lá. Então, Deus provê um meio. Aí a gente poderia ler o capítulo 53 inteiro, mas vamos escolher alguns versos aqui, né? Vamos escolher os versos 5 e 6. Do capítulo 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Imagine que por causa das nossas transgressões, a gente tem dificuldade de se aproximar de Deus. Mas Deus manda outra pessoa, um servo, perfeito, para ser traspassado por causa das nossas transgressões. E é só através dele que a gente consegue se aproximar do Senhor. Esse servo de Senhor é o nosso Senhor, Jesus Cristo.
é aquele que foi traspassado. Mas ele faz muito mais. E ele diz, moído pelas nossas iniquidades, moído, irmãos. Você que já usou o moinho para moer carne, né? Se você olhar o moinho de carne, aquilo que acontece dentro do moinho, e começar a pensar em Jesus Cristo, realmente, não há como a gente não se constranger e sentir a dor, né? De que eu era para estar dentro do moinho, mas não o Senhor Jesus. E o Senhor proveio, irmãos, o meio de salvação. O seu Filho perfeito toma o nosso lugar, e o Senhor disse, se a gente crê que o Senhor fez tamanha atitude de amor, Ele disse que nos dá de presente a salvação. Né? Então Ele foi ferido, Ele foi moído, e ainda tem mais, o castigo. Nós éramos fadados a um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é que assumiu o castigo em nosso lugar. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Esse sarado aqui, irmãos, é do pecado. Nós somos sarados do pecado. O pecado é a grande chaga que nos adoece. É aquilo que destrói a nós. O Senhor nos sarou disso. O Senhor proveio o meio da salvação, um meio para que essa salvação fosse possível. Imagine o coração de Deus, sendo Ele justo, perfeito. Ele diz, sangue precisa ser derramado para que os nossos pecados possam ser perdoados. E Ele mesmo proveu o Filho que derramará esse sangue. Então, a salvação veio por meio do servo fiel que Ele enviou. Essa profecia se cumpriu no primeiro século com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que está no capítulo 53. E ele se cumpre tão fielmente que a gente faz assim pensar o quanto é bela a palavra de Deus. E alguns aí estudiosos da atualidade, os novos que entram na universidade, que às vezes ficam comentando, e essa Bíblia não foi escrita depois que Jesus veio, né? Mas aí encontram os pergaminhos do Mar Morto, né? Que são datados do século I, pergaminhos que foi encontrado em 1947, já agora, muito bem recente, né? E que esse texto que foi encontrado nos pergaminhos é fiel ao que está escrito hoje aqui na sua Bíblia, que está aí na sua mão. As profecias de Deus se cumprem, irmãos. Que coisa bela, né? Que coisa maravilhosa. E é esse, o capítulo 53, é o capítulo que fala da substituição, né? Que a gente fala muito de que o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo, porque ele tomou o nosso lugar. Ele foi ferido para que fôssemos curados, castigado para que a gente tivesse paz, moído para que a gente fosse justificado. Então, está muito claro para nós que a salvação ela é gratuita. Ela é um dom gratuito de Deus. Não requer que a gente faça absolutamente nada, mas tão somente crer. Mas se a gente pensar assim, nós deveríamos meditar um pouco mais pelo outro lado da questão. Meditar que esse preço pago, irmãos, foi realmente muito alto. Né? Essa é uma coisa que tem que estar na consciência do crente, né? Sempre, né?
a nossa Santa Ceia, que a gente celebra aqui, ela deve ser meio que um misto de coisas, certo? Um misto de constrangimento, né? E de pesar, e ao mesmo tempo um momento de alegria tremenda, né? Porque o Senhor fez isso graciosamente, porque Ele deseja que nós estejamos com Ele, né? E também porque nós cremos que o Filho está vivo. Ele está vivo, né? Mas se formos pensar lá no âmago de cada um de nós, né? Certamente nenhum de nós gostaria de ter tomado o lugar dele, né? Talvez em nossas orações a gente possa expressar isso, né? Já alguns homens e mulheres de fé e de caminhada, de tanta intimidade com Deus, que desejaram, antes de morrer, que o seu sangue fosse derramado, enquanto ele trabalhava na obra do Senhor, enquanto ele trabalhasse na obra do Senhor. O Senhor, dá-me a alegria de derramar o meu sangue por ti, trabalhando na tua obra. Ou seja, aqueles que se colocaram dispostos a morrer, anunciando a palavra de Deus, talvez perseguidos, né? Como ainda hoje acontece, irmãos. Como ainda hoje acontece. Talvez essa palavra possa nos amedrontar muito, né? Irmão Eduardo, está tão bom até aqui, né? Está bom até aqui, nós estamos evangelizando, está tudo em paz, nosso bairro, dá a nossa vida. Espera aí, vai devagar, né? Mas é algo para a gente pensar. Quem sabe se o Deus não dá essa alegria, da gente poder pensar assim, sem ter medo de nada. Pensar nisso e sentir que você está bem com o Senhor, né? Eu ouvi o Wilson Shedd aqui, nesse púlpito, dizer isso, né? Quem dera eu derramo meu sangue pelo Senhor. O Senhor foi tão bom que deu uma morte tranquila a ele, né? Mas ele desejou, irmão, sabia? Derramar o seu sangue pelo Senhor, viu? Essa salvação não é barata, irmãos, não foi barata, não é superficial, ela é o resultado de sangue derramado do Filho de Deus. Isso deve nos incutir em nós um desejo de gratidão sempre, uma gratidão permanente, né? Seja o que acontecer conosco, e aí há pouco tempo aqui, eu falei que a gente pode estar num momento muito difícil, né? Será que a minha fé vai continuar firme? Mas a gente deve lembrar da cruz e dizer, Senhor, eu ainda continuo sendo grato a Ti. Porque esse sentimento de gratidão, irmãos, é a primeira coisa que vai nos ajudar a continuar firmes na fé. Sabia? É isso. É por isso que a cruz do Calvário não pode ficar longe demais de nós. Por que é tão importante, pelo menos uma vez por mês, nós estamos aqui na Santa Ceia. Ela não pode ficar longe da lembrança. Diz que esse momento era foi o que ele disse, para a memória. A gente comeu o pão, bebeu o cálice, isso é para a memória. O que aconteceu na cruz era para a memória, ela não pode fugir da nossa memória. E sendo assim, a gente vai estar honrando o sacrifício de Deus. Então, somente, só com gratidão, viu? Com gratidão, a gente vai estar honrando dia a dia o sacrifício de Jesus na vida diária, irmãos. Então, Ele é a única fonte de salvação. Ele proveu um meio, o seu Filho amado Jesus. E a gente não pode ainda, antes de falar num terceiro ponto, que essa salvação, ela foi para toda a humanidade, para todos os povos. Imagina o nosso privilégio de estar meditando isso, irmãos. Quando a gente vê Jesus caminhando na Galileia, e discutindo com os fariseus, parece que os fariseus não entendiam nada sobre isso. Absolutamente nada. Porque diz que o Deus era exclusivo deles. O Deus não era levando o Deus para os gentios, não. O Deus era deles. E vocês lembram da oração de Simeão? A oração de Simeão, irmãos,
quando pegou Jesus nos braços, ele diz assim: luz para a revelação aos gentios, e glória para o povo de Israel, teu povo, para a glória de Israel, teu povo. Ou seja, Simeão já falava que era para todos os povos na oração dele. Os fariseus parece que não leram essa parte, eles pularam esse versículo, né? Que Deus era só o Deus deles. Depois que Jesus subiu aos céus, eles ainda tentaram dizer que era para ficar ali só pregando a palavra para os judeus. Aí Deus teve que levar Pedro até Cornélio, né? Paulo teve que ir lá repreender Pedro em alguns momentos sobre isso, para falar que a salvação é para todos. E Deus levanta Paulo justamente para ser o apóstolo dos gentios, né? Nós somos os gentios, irmãos. Então essa salvação era para toda a extremidade da terra. A mensagem de Isaías ultrapassa todos os limites de Israel. Todos. Não era restrita a Israel. A mensagem dele era global, irmãos. E é porque Isaías nem tinha internet, mas a mensagem dele foi global. Hoje a gente vê que ela foi global. Ele revelou a salvação não apenas para o povo de Deus, mas para todas as nações. O Messias era luz para os gentios. O sinal de que o amor de Deus era universal, é universal. Diz que em Cristo, Isaías 49 se cumpre. O Evangelho rompe fronteiras, une povos, oferece a mesma graça a todos, ricos e pobres, judeus e gentios, homens, mulheres, jovens, idosos. E a aplicação disso é que Deus quer salvar todas as pessoas. Lá em Timóteo, Deus fala para nós levantarmos mãos santas por todos os homens, para que todos sejam salvos. Deus deseja salvar todos os homens. Ainda que o Evangelho seja, a caminhada do Evangelho é estreita, né? Diz que poucos entrarão por ele. Porque a gente vai ser muito pressionado de todos os lados por aceitar a Cristo. Mesmo assim, Deus quer salvar todos os homens. Deus quer convidar todos para passar por essa porta estreita. Né? Então, por conta disso, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho, irmãos. Se é para todos os povos, se é para todas as pessoas, não importa se tem pessoas pecando ali abertamente, a céu aberto, e rindo, a salvação também é para ele. Ainda que ele não tenha enxergado a graciosidade de Deus, mas também é para ele. Então a gente precisa anunciar a esperança de Cristo, refletir a luz de Deus, um mundo que está em trevas, né? Deus nos envia como missionários, com uma missão de levar o Evangelho. A gente nunca deve esquecer que a gente está sempre recebendo mais de Deus, né? Mais e mais. E diz que todo conhecimento que Deus acrescenta em nós, Deus também nos chama a responsabilidade com esse conhecimento. Significa que Ele não quer que a gente fique só com Ele. Talvez a gente tivesse que pensar um pouco assim: o que eu aprendi de Deus essa semana e que eu preciso compartilhar com alguém. Eu não preciso nem entender da Bíblia com muito conhecimento, eu só preciso compartilhar o que eu aprendi essa semana. E se alguém vier com muitas perguntas, irmão, eu estou com alegria aqui para compartilhar isso aí que eu acabei de te dizer. Eu não vim aqui para oferecer todas as explicações do mundo. Vim te compartilhar uma alegria que eu tenho no meu coração, que o Senhor me falou. Talvez a gente tivesse tão somente que fazer isso, né? Então Deus nos envia uma missão, sempre que Ele nos dá conhecimento. Então o Senhor é a única fonte de salvação, Ele provê o meio, o seu Filho, e essa salvação é para todos os povos, toda a humanidade, né? E esse tema de salvação, ele não é um tema para a gente um dia
ser ministrado como hoje, como muitas vezes em muitos momentos que já fomos ministrados, e ficar com a impressão de que você já tem muito conhecimento sobre salvação, mas esse conhecimento de salvação, ele precisa estar constantemente conosco. Né? Porque a gente precisa ser lembrado, a nossa mente é muito frágil, ela escapa, o conhecimento escapa, irmãos. Né? Temos que estar constantemente relendo a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai lembrar, eu sabia desse versículo, eu me lembro, mas parece que ele é tão novo. Escapou, irmão, da mente. Ele passa a ser novo mesmo. Porque escapou, já saiu. Nossa mente é assim. Mas o Senhor é amor total, né, irmãos? Ele é graça, Ele é dom. E a gente volta a falar nesse versículo que a gente começou a ministração de hoje dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, o Senhor está dizendo. Olhar para Deus é um ato de fé. É isso. É reconhecer que não podemos salvar nós mesmos por nada que viemos a fazer. Deus já providenciou o caminho de salvação. A gente precisa continuar firme nesse caminho, firme no caminho, porque o Senhor é o caminho, o seu Filho é o caminho, o seu Filho é a verdade, o seu Filho é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso já estava dito em Isaías. Jesus falou lá em João 14,6, mas já estava dito em Isaías, que Ele era o único caminho. Ele era o meio. E isso nos faz a gente lembrar quantas passagens de Isaías, irmãos. Né? Gostaria que você pudesse começar a lembrar de mais passagens de Isaías. Quando ele diz que, o Senhor diz assim: os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos, né? Os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos. Para que a gente não esqueça de se voltar sempre para Ele. Né? O Senhor disse que ainda que a gente tenha sido abandonado pela mãe que nos amamentou, diz que Ele tem a gente gravado na palma das suas mãos. Então o Senhor, o que falta mais o Senhor demonstrar que Ele é tão bom, irmãos, né? Ele diz que está com a mão estendidas. Livro de Isaías, eu estou com a mão estendida sempre. Vocês é que estão longe por causa do pecado, vocês se distanciaram, mas a minha mão nunca foi recolhida. Ele diz que a mão dele não está recolhida para que ele não possa salvar. Já pensou? A mão do Senhor está estendida, irmãos. Né? Ele não está com nenhum problema no seu braço. Não há nenhum problema no braço dele, ele está sempre estendido no braço do Senhor. Há outro texto que ele diz no Isaías 55,6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, porque ninguém sabe o dia, a hora em que tudo vai ser chamado a juízo. Aí ele: buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Isaías 55,6. Portanto, irmãos, hoje é um culto de ensino, mas hoje é tempo de graça, hoje é dia de salvação. Nós estamos ministrando sobre salvação, então hoje é dia de salvação. Hoje ele olha, quem olha para Deus hoje com fé, vai encontrar perdão, vai encontrar paz, vai encontrar a vida eterna. Eu não sei se tem alguém que nos visita aqui hoje, a gente nem lembrou de perguntar, né? Se alguém nos visita. Ou mesmo alguém que está entre nós e gostaria de confirmar a sua profissão de fé, para lhe dizer que hoje é dia de salvação. Né? Se você está assim, então você pode se achegar aqui à frente, para que possamos orar juntos. E saber que o Senhor está sempre renovando essa graça e essa salvação que Ele colocou no seu Filho amado Jesus. Você tem olhado para Deus, né? Tem algo em nossas vidas que está ocupando mais do que o Senhor, que a gente está devotando alguma esperança
alguma coisa que não é Deus, onde está a minha esperança, a sua esperança, o Senhor está mais uma vez dizendo: volta os teus olhos para mim. Não entra no engano do mundo. Não entra nessa sabedoria humana, que é passageira, que não salva, né? Mas olha para mim, o Senhor está dizendo. Ele vai nos libertar, Ele vai nos transformar, Ele vai nos salvar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a orar, né? Podem orar sentados, aí onde vocês estão sentados. A gente orar por todos esses textos de Isaías que a gente relembrou aqui, trouxemos para reflexão nossa, e que esse livro seja um livro sempre muito próximo de nós, que a gente possa também compreender que ao refletir o livro de Isaías, a gente vê claramente que a mensagem de salvação de Deus é uma só. Cuidado com alguém lá fora dizendo que no Antigo Testamento a gente não deve ler mais. A mensagem de Deus é única, irmãos, ela está de Gênesis e Apocalipse. E há coisas preciosas em todos os livros, né, desta coleção. A gente não pode deixar nenhum assim de fora. E Isaías deve ganhar assim um brilho até um pouco maior, por ser um livro que tanto fala de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Nós somos muito gratos, Senhor Deus, por essa noite, por saber que a salvação está em Ti, que Tu és a única fonte de salvação, Senhor. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus gracioso, que apesar de toda a corrupção da humanidade, essa mensagem de salvação continua sendo espalhada para todos os povos. Essa mensagem de salvação, ela não é impossível, porque Tu provei um meio para isso. Esse meio é o Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós precisamos tão somente nos apegar àquilo que Jesus nos falou, aquilo que é a sua essência, de que podemos compreender um pouco mais a vida de Jesus, e através disso nós compreendemos a Ti, assim como Ele falou, Senhor Deus, para uns dos discípulos, que diz que aquele que vê a Ele, vê o Pai, que nós possamos enxergar o Pai, Senhor Deus, em tudo que Jesus deixou, que nós possamos perceber o quanto nós temos, Senhor, coisas tão próximas de nós, aqui é a Tua palavra, capaz de nos fazer trilhar esse caminho, esse único caminho que leva a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que fizeste na cruz do Calvário. Obrigado, ainda que tenha sido um alto preço pago, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela Tua graciosidade. Deus de glória, obrigado, Senhor, por tamanha salvação dada a nós. Obrigado, Senhor, não nos deixe em nenhum momento esmorecer por nada. Nós queremos ser gratos, e somos gratos a Ti esta noite, Senhor, pelo que ouvimos, por este momento. Nós somos gratos por tudo, Senhor, pelo discernimento, pelo conhecimento, pela oportunidade, pela Tua palavra, por saber que a Tua palavra é tão poderosa, a Tua palavra é tão graciosa, Senhor, Tua palavra é tão bela, Tua palavra, Senhor Deus, é tão consoladora, Tua palavra é um refúgio tão grande para nossas almas, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, o Teu Filho amado, Senhor Deus, tão maravilhoso, tão conselheiro, né? Tão redentor, ungido, o Cordeiro maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, meu Pai, obrigado porque Ele é luz forte, Ele é labareda de fogo. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor tão grande, tão tremendo, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a nos apegar mais à essência, que és Tu. Nos ajuda a nos apegar mais, Senhor Deus, às Tuas verdades, às Tuas maravilhas, a vida que há em Tuas palavras. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, meu Pai, pela igreja. Obrigado pela liderança. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm suportado a comunhão junto conosco, Senhor. E tem nos falado também das Tuas revelações, das Tuas maravilhas, da Tua alegria. Obrigado, Senhor, porque somos um corpo tão coeso, Senhor. E isso não tem igual lá fora. A Tua igreja não tem igual. A Tua igreja é a noiva preciosa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nos ajuda, não nos deixa ficar simplesmente conosco, mas nos ajuda a anunciar, Senhor Deus, queremos compartilhar a Tua palavra, queremos compartilhar as Tuas verdades, compartilhar, Senhor Deus, que não há nada igual em nenhum outro lugar, tudo é vão, Senhor, é sabedoria vã, humana, não leva ninguém a lugar algum, mas há uma alegria passageira, alguma montanha de baixa altitude, mas depois não tem mais nada. Mas Tu não, Senhor, Tu diz que quer nos fazer subir como águias, meu Senhor, no Teu livro, e não se cansar, e não... Santo Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses dias, obrigado por esse tempo, Senhor. Esse tempo Tu tem falado tanto de anunciar a Tua palavra, de sermos missionários, cada um de nós. Não nos deixe esquecer que somos missionários, Senhor. Missionários em todo instante, em todo tempo, para anunciar a Tua palavra, em tempo e fora de tempo, como Timóteo, Senhor. Não nos deixe assim, meu Pai, deixar o bonde passar, sem agarrarmos, Senhor Deus, o bonde da anunciação da Tua palavra, Senhor, que é maravilhosa. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, obrigado pela alegria, apesar das limitações que tive hoje, eu estou tão grato assim, estou tão alegre, Senhor Deus, de estar contigo, de ter feito a melhor coisa. Nada pode impedir, Senhor, aquilo que Tu queres, e eu agradeço, e já me coloco, Senhor, diante de Ti, aguardando, Senhor, mais e mais, porque Tu és Deus de profundidade, de sabedoria e conhecimento e bondade, Senhor. E sabemos que há muito mais dessa fonte que deseja compartilhar com os Teus filhos. E eu Te agradeço no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus.